contrato de trabalho, juntamente com o registro da carteira de trabalho, é a primeira das obrigações legais do empregador no momento da contratação. A partir do contrato de trabalho tácito ou expressamente, serão definidas e registradas as obrigações, deveres e acordos sobre todas as condições de trabalho. Por isso mesmo, o contrato de trabalho possui diversas finalidades, sobretudo para o empregador, de estabelecer o correto enquadramento do empregado às especificidades do seu ramo de negócio e às necessidades operacionais da sua empresa. São essas premissas básicas que colocam o contrato de trabalho entre as principais causas de ajuizamento de ações trabalhistas. A maior parte delas consubstanciadas em pedidos de diferenças salariais, acúmulo e desvio de função, porque o vínculo empregatício em que pese existente não está suficientemente claro ou adequado à prestação de serviço, dando margem à violação de direitos trabalhistas e assim ao pagamento de multas e indenizações. No ponto, é necessário estabelecer uma distinção entre carteira de trabalho e contrato de trabalho. Esse é o seu ponto de partida no planejamento trabalhista e prevenção em relação a ações judiciais consubstanciadas na inadequação dos contratos de trabalho. Porque ainda resiste no imaginário dos empreendedores o entendimento de que o mero registro da carteira já é suficiente em relação ao vínculo empregatício. Contexto em que ele abdica da formalização de um contrato de trabalho com os seus pretensos funcionários e então da possibilidade de estabelecer regras apropriadas ao seu ramo de negócio e ao desenvolvimento da sua empresa. Então, quanto à carteira de trabalho, esta é a prova por excelência do vínculo empregatício e funciona como um complemento do contrato de trabalho, com o objetivo primacial de documentar e comprovar o vínculo empregatício, o tempo de serviço do trabalhador para fins trabalhistas e previdenciários e garantir, dessa forma, o acesso a benefícios como, por exemplo, auxílio-desemprego, aposentadoria, férias remuneradas e etc. O que é importante em relação à carteira de trabalho? Para efeito dos registros, a sua entrega é uma obrigação e não uma faculdade do trabalhador, bem como o registro da carteira é uma obrigação legal do empregador. Daí fica a dica: na recusa do empregado a entregar a carteira no ato da admissão para que sejam feitas as respectivas anotações, é importante que se encerre de imediato a contratação, sob pena da continuidade dessa relação constituir falta de cumprimento de obrigação patronal perante o contrato de trabalho, que é o registro da carteira. Se você pretende ter saúde financeira e acabar com passivos trabalhistas, uma prática muito comum no Brasil e que deve ser eliminada é a camaradagem de não promover os registros da carteira a pedido do trabalhador. Isso é bastante comum quando o empregado quer acumular benefícios como seguro-desemprego com o salário do novo emprego. Além dessa prática constituir fraude contra a Previdência, concorrendo o empregador pelo dano ao erário, ainda se estabelece o risco de condenação na Justiça do Trabalho pela anotação inadequada da carteira e os reflexos legais desse descumprimento legal. No que se refere ao contrato de trabalho, é o acordo tácito ou expresso entre as partes acerca das particularidades do vínculo empregatício não comportadas na carteira. E isso por si só já revela a importância do contrato. No Brasil, o contrato de trabalho não exige forma definida, de tal sorte que pode assumir caráter expresso ou tácito. E justamente dessa premissa, emerge para o empreendedor a obrigação de confeccionar e firmar com os seus colaboradores um contrato expresso. Em primeiro lugar, porque no direito do trabalho, certas condições de trabalho realizadas de forma habitual e mais benéficas ao trabalhador se incorporam ao contrato de trabalho, como uma modalidade de acordo tácito, com reflexos em todos os campos de direito. Por exemplo, salário, férias, horas extras, verbas rescisórias e etc. As relações de trabalho e emprego são de natureza privada, de tal sorte que a validade do negócio jurídico na seara trabalhista está sujeita aos mesmos pressupostos estabelecidos pelo direito comum. Isto é, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. É dizer, o empreendedor, no exercício do seu poder diretivo e preservando aqueles direitos que são básicos e essenciais à dignidade humana do trabalhador, possui um leque de diretrizes que pode estabelecer nos seus contratos de trabalho.
Nesse contexto, a CLT estabelece que as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes, em tudo quanto não contravenham as disposições de proteção ao trabalho. Portanto, além das hipóteses já admitidas na legislação trabalhista, como acordo individual sobre horas extras, banco de horas, parcelamentos de férias, demissão em comum acordo, quando se trata de planejamento trabalhista que se antecipa ao contrato de trabalho, é possível ainda que a empresa consiga estabelecer formas de contratação e benefícios atrativos que causem menor impacto no custo contratual. Nesse contexto, é importante para a sustentabilidade do seu empreendimento, no que se refere aos contratos de trabalho, a atuação preventiva de verificar o registro adequado dos seus colaboradores. É possível que você tenha contratado como empregado, isto é, com registro na carteira, quem é mero prestador de serviço e vice-versa. Verificar também se os colaboradores estão juridicamente enquadrados nas funções exercidas. Dessa forma, com cada colaborador, com vínculo empregatício ou não, devidamente enquadrado na sua respectiva função ou cargo, evite-se, como já dito, o desvio e acúmulo de funções, bem como o pagamento indenizado de verbas trabalhistas e rescisórias de quem buscou judicialmente o reconhecimento do vínculo empregatício. Ainda sobre o contrato de trabalho, por exemplo, é lícito ao empregador dispor sobre verbas como ajudas de custo, diárias para viagem, prêmios, participações dos trabalhadores nos resultados, que, quando corretamente ajustadas e pagas, não integram a remuneração do empregado e assim não refletem no pagamento, por exemplo, de férias, FGTS e verbas rescisórias. É possível estabelecer no contrato a responsabilização dos empregados pelos danos causados por culpa, como, por exemplo, multas de trânsito, danos em equipamentos, máquinas, perdas de prazos, cujo desconto no salário só é lícito quando essa condição está prevista expressamente no contrato de trabalho. O empreendedor pode ainda constituir cláusula de exclusividade na prestação de serviço, o que é muito comum, por exemplo, na contratação de advogados, e que deve constar expressamente no contrato de trabalho. Assim como cláusula de não concorrência e de confidencialidade, o que é comum no setor de prestação de serviços que atuam com dados sigilosos, bem como na hipótese do empregado que absorve todo o know-how da sua empresa, abre seu próprio negócio na mesma atividade econômica em prejuízo da sua clientela. Portanto, não se deve menosprezar o ato da contratação e a importância da formalização de um contrato de trabalho adequado ao seu ramo de negócio e à sua empresa. Valendo-se da máxima do acordado não sai caro, o empreendedor pode estabelecer condições mais favoráveis aos seus empregados sem reflexos de encargos trabalhistas e previdenciários, bem como conferir segurança jurídica às suas relações de trabalho, afastando um passivo trabalhista que, vezes sem conta, pode ser determinante para a sobrevivência da sua própria empresa. Fique ligado!